4 Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust, faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação para você. Manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília, o seu futuro profissional garantido. Coronavírus, o número de casos não para de subir no mundo e no Brasil. O Brasil tem no momento 234 casos, 152 em São Paulo. Nenhuma morte, mas há preocupação com a transmissão comunitária. União, Estado de São Paulo e também Prefeitura adotando medidas preventivas contra a doença. Daqui a pouco você vai ter todas as informações. E atenção, governo federal acaba de anunciar segunda parcela do 13º para aposentados e pensionistas em maio. A primeira será em abril, a partir do dia 24 de abril, e a segunda em maio. É a tentativa do governo de injetar recursos na economia que vai, é claro, sentir o efeito do coronavírus. O governo promete liberar 147 bi para a economia. O dólar, pela primeira vez, passa de R$5. Daqui a pouco a gente vai debater a doença. Dicas importantes em termos de prevenção, sintomas e dúvidas da população. Daqui a pouco você vai acompanhar tudo. O futebol também afetado. Para o Campeonato Paulista, para também a Série A3, onde o MAC está na penúltima colocação e na zona de rebaixamento, para por tempo indeterminado. E ainda, servidores municipais cobram do prefeito Daniel 10% de melhoria salarial. O prefeito oferece apenas 2% e os servidores afirmam que, mais uma vez, Daniel Alonso vira as costas para o funcionalismo, que foi o fator decisivo da vitória dele nas urnas. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. O efeito coronavírus na nossa vida. O número de casos de forma oficial no Brasil, 234, com 18 internações. No estado de São Paulo, são 152 casos confirmados. Até agora, nenhuma morte no Brasil. Mas no mundo já são mais de 7 mil mortes. Por isso, a preocupação é exatamente o efeito da doença na área de saúde, como também na área econômica e social. Confira a matéria. Nas ruas, uma preocupação é comum a todos: o novo coronavírus. O medo desse estudante é um pouquinho maior, já que ele tem asma. Por isso, o álcool gel agora virou acessório obrigatório. Lavando a mão toda hora. Sempre que poder, sempre que lembrar. E outra também no objeto de trabalho, né? Tipo mouse, teclado, tem que ficar prestando bastante atenção porque normalmente acumula muita sujeira nisso e aí pode ser um agravante. Para reduzir o risco de contaminação e transmissão do coronavírus, é preciso adotar atitudes simples, como, por exemplo, lavar as mãos. Mas é preciso fazer isso de forma correta. Primeiro você pega o sabão ou detergente, comece por esfregar as palmas das mãos. Depois, entre os dedos, o polegar, as costas das mãos, as unhas, o pulso, os pulsos e depois o antebraço. Dessa forma é que a sua mão está completamente higienizada. Usar álcool gel 70, se não houver, água e sabão. Ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com lenço descartável ou com o braço e não com as mãos.
Se estiver doente, evite o contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Também não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. Além de todas essas atitudes, a vendedora Sarita toma outro cuidado essencial para evitar a doença. Me alimentando bastante, comendo bastante verdura, tomando muita água, lavando sempre as mãos. Inevitável andar de ônibus, mas assim que eu chego na loja, eu já faço os cuidados mesmo de estar lavando bem as mãos. Mesmo com o aumento no número de casos do novo coronavírus nos últimos dias, esse médico infectologista garante que não há motivo para pânico. Lá na China, hoje se tem um relato que está caindo esse pico de transmissão, e começou em janeiro, estamos em março, o que se imagina é que em 3 meses também esse comportamento vai se repetir aqui. Que nós teremos um crescimento e depois uma diminuição gradual. Muito bem, aqui no estúdio, nosso convidado, o médico geriatra, docente da FABEMA, a Faculdade de Medicina de Marília, Carlos Rodrigues da Silva Filho. Doutor Carlos, boa noite. Boa noite, Zé. Namastê, que é a nova forma de cumprimento, vamos dizer assim, socialmente aceitável nesse momento. Tecnicamente, o que é o coronavírus? O coronavírus é um vírus que a gente já conhecia, ou seja, ele é causador daquela síndrome da angústia respiratória. Já tinha ocorrido na China anteriormente, no Oriente Médio, e houve uma reemergência na China, ou seja, é um vírus que tem o seu comportamento modificado através do tempo e, vamos dizer assim, traz traços novos em relação à questão da saúde pública. E por que exatamente essa disseminação em nível mundial? Cerca de 200 mil casos com mais de 7 mil mortos. Aqui no Brasil, no momento, 234 casos, 18 com internações, sendo que no estado de São Paulo são 152 casos confirmados. Até agora, nenhuma morte. Mas o que temos de preocupação? Em São Paulo, Rio de Janeiro, já há a transmissão comunitária. Doutor? A gente vive, Zé, e telespectadores, um momento, vamos dizer assim, onde as coisas são muito rápidas. A gente pode dizer de forma de exemplificar que se a China espirra, o Brasil tosse, porque aquilo que há um século atrás levaria anos, vamos dizer assim, para cruzar as montanhas, o mar e chegar nos outros continentes, hoje leva horas, ou seja, por conta da questão da aviação. E como antes de você perceber a pandemia, você tem indivíduos contagiando outros, na hora que se percebe, e se você é o primeiro país, você leva muito tempo para reagir. E aí você dissemina mundialmente a epidemia, virando uma pandemia. Tem lá seus critérios, você vê que a ONU, a OMS, só recentemente declarou pandemia porque existem critérios a serem preenchidos, mas era uma coisa totalmente esperada. O que é a transmissão comunitária que o estado de São Paulo já vive, inclusive com uma projeção confirmada pela própria Secretaria Estadual da Saúde de que em um mês poderemos ter 45 mil casos. É isso mesmo, doutor? É isso mesmo, ou seja, inicialmente você identifica como suspeito aquele sujeito que ou viajou para uma área na qual a doença está estabelecida ou teve contato com alguém que viajou. Portanto, assim, é o contato com aquele que, vamos dizer assim, não era nativo do país. Na medida em que essas pessoas foram à China, foram à Itália e voltaram para o Brasil, e se a gente levar em conta a taxa de transmissibilidade de algo como 3, ou seja, um sujeito que adquiriu o vírus transmite para 3 pessoas, rapidamente você tem pessoas na comunidade que nem foram para a China, nem foram para a Itália e nem entraram em contato com ninguém que foi. Ou seja, ele é contaminado por indivíduos da comunidade. Aí você tem a transmissão comunitária, que é uma progressão exponencial, que é pior do que a geométrica. Ou seja, ela tende a dar um ápice muito rápido, e é isso que está se tentando, vamos dizer assim, evitar, distribuir essa epidemia ao longo do ano todo,
porque a grande questão que as outras epidemias nos ensinaram é que nenhum sistema de saúde do mundo inteiro está preparado para uma circunstância de uma ascensão exponencial de uma epidemia. Ou seja, eu não consigo nem acudir às pessoas que já nos procuravam, imagine agora com uma epidemia emergente. Sintomas principais da doença, coronavírus, quais são? Ele é muito indistinto da gripe comum ou do H1N1. Quer dizer, ele tem um pouquinho menos de coriza e, vamos dizer assim, um pouco menos de dor de garganta, o que não significa que não possa ter coriza nem que não possa ter dor de garganta. A coriza é o nariz correndo. E o que preocupa? Quer dizer, o que preocupa de fato é a questão da insuficiência respiratória. Uma coisa é você ter um quadro gripal, que todos nós já tivemos, a outra é você ter desconforto para respirar, o que caracteriza uma doença grave pela média da população. O batimento da asa do nariz nas crianças, ou seja, que não é uma população muito acometida nesse momento, muito embora já se descreva algumas mortes ao longo do mundo, e no caso dos idosos, a questão do distúrbio de consciência. Então, assim, febre, mais tosse e mais desconforto respiratório caracteriza o síndrome grave e aquele que deve necessariamente passar pelo sistema de saúde. Daí a preocupação maior com a terceira idade, é isso? É isso, assim, a gente aprendeu muito com as nossas dores anteriores, ou seja, a gente viveu em 2009 uma crise importante do H1N1, em 2014 e 15 da dengue, e eu diria que o sistema de saúde do município, ele foi pego de calças curtas, ou seja, nós tivemos que sair correndo atrás do prejuízo e vamos dizer assim, essa é a má notícia. A boa notícia é, nós aprendemos, quer dizer, então assim, já estamos há muito tempo nos mobilizando, quer dizer, para tentar entender a dinâmica, quem é que fica mais doente, quem é que fica mais doente grave, quem precisa de respirador, para tentar montar fluxos municipais, vamos dizer assim, pautados nas diretrizes nacionais e estaduais, e é isso que a gente tem feito por aqui. O alerta continua sendo o alerta em relação à possibilidade de mais casos de coronavírus, inclusive em Marília e na região. Por isso, toda a matéria realmente é importante para chamar a atenção da população. Dicas importantes. Todo cuidado é pouco. Sem sombra de dúvida. Eu acho que a gente tem que colocar... Vamos à matéria? Primeiro a matéria? Então, todo cuidado é pouco. Vamos à matéria. Já já o doutor Carlos vai comentar. A matéria chamando a atenção da população. Lavar as mãos e usar álcool em gel sempre fizeram parte da rotina da Larissa e da família dela. Assim como os cuidados com a ventilação dos ambientes e a limpeza da casa. Com o avanço do novo coronavírus no Brasil, a psicóloga apenas reforçou estes hábitos. Estou acompanhando as informações, para ter informações até para me cuidar, para cuidar da minha família, da minha casa, mas sem pânico. Não tenho estoque de álcool gel, comprei o necessário para essa semana, talvez a próxima, mas não tenho estoque de nada. Nesta semana, uma declaração de um consultor científico do governo britânico chamou a atenção. Ele disse que o novo coronavírus só será contido quando a maior parte da população contrair a doença. Para o médico Patrick Vallance, o coronavírus não será erradicado agora. E o melhor seria se 6 em cada 10 britânicos tivessem Covid-19, para erguer a chamada imunidade de rebanho e prevenir a doença quando voltar no futuro. A infectologista Raquel Moarec pondera. Não adianta só 60%, 70% da população mundial ter tido o vírus, é o quanto essas pessoas vão apresentar defesa sustentada do vírus. Se esse vírus ele tiver uma mutação, a pessoa passa a não ter mais essa defesa do vírus que ela teve. Então, a gente volta a ter um quadro viral novamente. Para a médica, é melhor não arriscar neste momento. O que podemos fazer é cuidar da nossa imunidade para enfrentarmos bem a pandemia. Ter uma vida saudável, uma vida que hidratação, pensar assim, eu já tomei água nas outras 2 horas antes, eu já melhorei a minha qualidade de sono, de trabalho adequadamente para poder pensar que eu aguento ou não uma nova infecção.
Você já fez seu check-up todo ano? Você já resolveu a tua parte imunológica? É muito fácil eu correr atrás quando eu tenho uma doença. É mais difícil você procurar o que você está estável. Pelo jeito, pelo que comentou a médica, quero também a opinião do senhor, melhor forma, prevenir, é isso? Não, sem dúvida, e é como tudo, né, Zé? A gente sempre que vem, a gente se bate aqui, ou seja, não existe nada mais caro do que a saúde e um bom estilo de vida. Então, assim, é óbvio que, para variar, os não tabagistas saem em vantagem, aquelas pessoas que efetivamente se preocupam com a sua saúde, mas são mobilizadas para a sustentação da saúde, saem em vantagem, e a gente tem o segmento mais vulnerável, quer dizer, e esse, na verdade, ele é muito mais consequência, vamos dizer assim, do país e da dinâmica populacional e demográfica do Brasil do que propriamente ator disso, que são os idosos. Ou seja, quem são os nossos idosos hoje? Primeiro, eles são sobreviventes. Quer dizer, segundo, são pessoas que chegaram à idade de 60 ou mais anos, mas eles não chegaram inteiros. Ou seja, então assim, foi uma população que migrou do campo para a cidade, foi uma população que se tornou obesa, foi uma população que estava habituada à atividade física e de repente se torna sedentária, se expõe à comida ultra processada, enfim. São essas as pessoas, vamos dizer assim, que a história tem nos mostrado, a história mais recente da China e da Itália, dizer que efetivamente estão mais sujeitas ao vírus, mas pior do que isso, mais sujeitas a serem mortas pelo vírus. Então, assim, essa questão da hidratação, etc., bom, isso aí, vamos dizer, faz parte de tudo, mas existem algumas circunstâncias que efetivamente, vamos dizer assim, são da pessoa, e eu não posso descuidar do controle da minha hipertensão, do controle do meu diabetes, eu não posso deixar de me alimentar de forma adequada, dormir de forma adequada e me hidratar de forma adequada, mas isso por si só não garante efetivamente uma melhor imunidade. Por quê? O que é ficar velho? É perder reserva. Ou seja, a baixa imunidade faz parte do processo senescência habitual. Então, assim, então eu não preciso fazer nada disso? Não, faça sim. Mas faça todo o restante que a autoridade em saúde te orientar a fazer. Lavar as mãos, como foi mostrado na reportagem, efetivamente não se expor a ambientes, desde que não seja estritamente necessário, ambientes coletivos, não estocar comida, porque existe uma crise na saúde, mas a crise possivelmente econômica vai ser da mesma magnitude ou pior, e os mercados estão aí para nos lembrar, de forma que existe um apelo, quer dizer, para a sociedade brasileira se portar de forma civilizada, ou seja, comprando e consumindo aquilo que está precisando, mas não estocando, porque se você estocar vai faltar para o teu irmão logo ali na frente. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco, o governo federal anuncia 150 bi em 3 meses para tentar dinamizar a economia. Inclusive, aposentados e pensionistas vão receber a primeira parcela do 13º em abril e a segunda em maio. Aulas suspensas no estado, no município e também nas escolas particulares. A gente volta já já.